Tarde, bom dia a todos, a depender do momento que você estará vendo esse vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, onde Jesus fala a respeito do juízo final. E eu vou ler aqui para vocês, fazer uma partilha breve de quão interessante é essa passagem para nós. O texto sagrado diz assim: E Jesus disse: Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e vós me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber. Eu era peregrino e vós não me acolhestes. Eu estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Também esses lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer algo a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. O que esse texto quer dizer para nós? Nesse texto, Jesus nos mostra como que a nossa vida tem que ser. A nossa fé não pode ficar simplesmente na teoria. Ela tem que ter algo prático. Você tem que praticar a fé. E como que você pratica a sua fé? Amando o próximo, se doando ao próximo, cuidando das pessoas como se todos nós fôssemos, e de fato somos, uma grande família. Somos irmãos em Deus. Todos os homens, aqueles que creem e aqueles que não creem, toda criatura foi feita à imagem e à semelhança do Criador, que é o nosso Deus. Esse Deus que se tornou visível, esse Deus que era invisível no Antigo Testamento e que se tornou visível por Cristo. Sendo Cristo a imagem perfeita de Deus, ele perfeitamente nos ensina como devemos nos comportar. E o nosso comportamento perante a sociedade é um comportamento de amor e de misericórdia.
É um comportamento diferente do que o mundo faz. É um comportamento com um coração aberto, com um coração contrito. E neste texto, Jesus fala do juízo final, porque nessa hora que a gente entende uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz que seremos julgados pela nossa capacidade de amar, pelo quanto que nós amamos. Porque de fato, nós muitas vezes deixamos de amar aos outros, as pessoas, aos irmãos, devido ao pecado, devido a inúmeros problemas. E quando deixamos de amar, nós estamos negando a essência divina. Porque Deus é amor. Então, se nós não amamos, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Porque quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama o seu próximo, essa pessoa está mentindo. Ela está mentindo porque Deus é amor. E Deus não é um amor seletivo, igual do Antigo Testamento, que as pessoas acreditavam que devia amar somente quem era seu amigo. Então, Deus é um amor que devemos amar a todos. A todas as pessoas devemos amar. Se não amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, estaremos sendo os seres mais hipócritas desse mundo. E por que isso? Porque Cristo nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. E por Cristo ter nos amado primeiro, nós devemos amar a Jesus e, consequentemente, aos irmãos. E se não amarmos, estaremos negando a fé de uma maneira bem vergonhosa. Porque Deus já nos amou. Ele já nos deu exemplo. E quando mais sentimos esse amor dele, mais devemos transmitir esse amor aos outros. É isso que os apóstolos faziam, ao ponto das pessoas que estavam fora da comunidade olhar para eles e falar: vede como eles se amam. Vede como eles praticam amor. Se não fizermos isso, a nossa fé é morta. Será uma fé frágil, fraca, incompleta, uma fé sem obras. Então, necessitamos do amor. E no juízo final, quando estivermos diante do Senhor Deus, com toda certeza, Deus olhará a capacidade, as obras que fizemos, o quanto o amamos, porque São João diz: Deus é amor. Lá na sua primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Se não amarmos, nós não estaremos vivendo a nossa vida segundo a Deus. A frase que eu falei de Madre Teresa, eu achei aqui, vou ler para vocês rapidamente, que ela diz assim: no final de nossas vidas não seremos julgados pelos múltiplos diplomas que recebemos, pelo dinheiro que ganhamos ou pelas grandes coisas que realizamos. Seremos julgados pelo: eu tive fome, você me deu de comer, estive nu e me vestisse, eu não tinha casa e você me abrigou. É um fato. Muitas vezes somos hipócritas. Nós oramos a Deus, falamos coisas belíssimas, mas não olhamos para o nosso irmão, julgamos os outros, agimos de maneira irresponsável e muitas vezes, em vez de nos aproximar as pessoas de Jesus, nós distanciamos elas ainda mais.
Quantas vezes que deixamos de ser Jesus para o outro? E vejam que ser Jesus para o outro não é aprovar o pecado. Jesus nunca aprovou o pecado, muito pelo contrário. Mas Jesus amava tanto, 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 que as pessoas que estavam em pecado gravíssimo, as pessoas que eram conhecidas publicamente como pecadores, olhavam para Jesus e falavam: Senhor, tira-me dessa situação. O olhar de Cristo para com as pessoas era um olhar de amor tão grande que elas mudavam naquele momento. Foi o que aconteceu um dos evangelhos, de umas leituras de uns dias recentes, com a conversão de Levi, conversão de Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus falou: vem e segue-me, ele foi. Olha que loucura! Cristo, quando foi falar com Pedro, ele falou: tu és pescador, venha e eu te farei pescador de homens. Pedro imediatamente abandonou tudo e foi. Veja que o amor, ele é tão grande, o amor é a força mais poderosa, é, é tudo na vida de uma pessoa, que ele muda a história da pessoa por completo. Por isso que feliz é o homem, feliz é a pessoa que conhece o amor verdadeiro enquanto está vivo, porque não há diploma, não há carreira nesse mundo que pague isso. Não há realidade que pague isso, não há dinheiro que pague isso, não há emoções do mundo, felicidades lá fora, não há viagens, riquezas, carros, mansões que paguem uma pessoa que sente o verdadeiro amor. E é isso que Cristo está nos dizendo. Seremos julgados pela nossa capacidade de amar. E a capacidade de amar não é de tolerar o pecado, mas de amar o pecador. Porque eu, você, todos nós somos pecadores, e as únicas duas pessoas que pisaram nessa terra e não cometeram nenhum pecado, que foi Jesus, por ser Deus, e a Virgem Maria, por ter sido preparada por Deus para dar luz ao Senhor, porque para Cristo vir ao mundo ele deveria vir de uma pessoa sem pecado, sem mancha, assim como eram os primeiros pais, Adão e Eva, sendo Maria a nova Eva. Então, eles amaram. Eles que poderiam falar assim: não, eu não preciso amar. Eles foram que mais amaram. Então, quanto mais nós, que somos frágeis, fracos e pecadores, mais devemos amar. A linguagem da cruz é a linguagem do amor puro, verdadeiro, infinito. É isso que devemos fazer. Cuidar um dos outros, dar a vida um pelos outros. Amar, cuidar. Muitas vezes até aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que nos odeiam, que nos xingam, aqueles que muitas vezes nos chamam de idólatras, ou aqueles que falam que somos loucos, ou aqueles que falam mal da nossa fé. Devemos defender a fé? Sim, mas devemos amar aquele infeliz que está falando as bobagens que está falando. É duro? É muito duro. Amar aquelas pessoas que às vezes nos maltratam é duro? É muito duro. Mas essa é a realidade de ser cristão. É isso que move o mundo. É isso que faz o inferno estremecer, que faz as pessoas terem o coração chacoalhado. Porque o amor, como diz São João Paulo II, me explicou tudo. Que hoje você, eu, todos nós possamos, antes de dormir, rezar e falar: Senhor Deus, me explique tudo, tudo, pelo teu amor. Que o teu amor guie a minha alma, guie o meu coração. Que assim seja. Amém. E eu te peço, siga esse canal e compartilhe com seus amigos. Peçam para um amigo seguir, compartilhe, fale sobre o que fazemos nesse canal, as partilhas, as pregações, que terá muito mais por vir. Que Deus cuide de cada um de nós. Amém.